Paz, Senhor, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula nossa do Instituto Bíblico de Campinas. Esse que vos fala é o professor Reinaldo, nossa segunda aula de Teologia de Missões, está grade do curso Bacharel em Teologia. Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula. Senhor Deus Pai, abençoe teus filhos e filhas que irão assistir essa aula, Deus, para que possamos tirar o melhor proveito possível para a glória do teu bom e perfeito nome. Queridos, vamos lá para o nosso conteúdo programático da nossa segunda aula do curso de Teologia, do curso de Bacharel e nós estamos com Teologia de Missões. Tá? Nós temos uma introdução alçada, alguns conceitos de missão, e agora a gente vai trabalhar com a gênese da teologia. Missão com gênese da teologia. Se a gente observar, quando você faz uma análise bíblica sobre teologia, queridos, a missão, entenda a missão, deixa eu devagarinho para você entender, entenda a missão como difusão do reino de Deus. O propósito de missão, difusão do reino de Deus, para alcançar a humanidade, ele é desde sempre. A partir do momento que o homem cai, surge a necessidade da salvação. Se surge a necessidade de salvação, surge a necessidade de se apresentar a salvação ao homem. Então, a universalidade do pecado exige-se a universalidade da salvação. Então, a universalidade do pecado faz com que a missão também seja universal. Que a necessidade de apresentação de um Salvador também seja universal. Quando você vai lá em Romanos 3, 23, porque todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Por que Paulo chega a essa conclusão? Se você fizer uma análise, no capítulo 1, Paulo faz. Se você observar, no capítulo 1, Paulo faz uma análise da situação dos gentios. Ele está analisando os gentios e falou, olha, embora Deus tenha se manifestado pelas coisas criadas ali, Romanos 1, 2, 19, ele fala que os atributos invisíveis de Deus, a glória de Deus, seu eterno poder, se vê e se percebe pelas coisas que são criadas, de modo que os homens são indiscutíveis, os homens são indesculpáveis. E aí ele fala, Deus se revelou pelas coisas criadas. Mas os homens, ao invés de adorar a Deus pelas coisas criadas, passaram a adorar as coisas criadas. Ele mesmo diz isso. Então, mudaram a imagem de Deus em criatura e passaram a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Isso é Romanos 1. E aí ele fala, e os homens caíram em pecado. E os homens caíram em pecado e praticaram o quê? Praticaram idolatria, praticaram pecados sexuais, entendeu? Aí ele fala aqui, partindo para a homossexualidade, e ali, a Bíblia taxa ali como pecaminosa, tá? No capítulo 1, Paulo fala do pecado da homossexualidade, ele fala do pecado da idolatria, e ele fala de outras condutas mais que são pecaminosas. Tá? Paulo taxa, a Bíblia classifica como pecado essas condutas, ele diz, os gentios abandonaram Deus e passaram a conduzir-se dessa forma pecaminosa. É o que ele apresenta no capítulo 1. No capítulo 2, ele fala, os judeus não são melhores, achavam que tinham lei, que eram bons, e eles sendo deuses isso. Não são melhores. Por quê? O que eles fizeram? Esqueceram-se de Deus. Abandonaram Deus e se estribaram na sua lei, achando que bastava ter lei. Diziam para não roubar, para não furtar e furtavam, diziam para não mentir e mentiam. Então, conduziam-se contra aquilo que eles mesmos pregavam. Então, ele fala, capítulo 1 diz, os gentios pecaram, caíram na idolatria e praticaram várias outras formas de pecado. Capítulo 2 diz, os judeus também pecaram. No 3, ele chega a essa conclusão, todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Então, ele apresenta várias formas de pecado aqui, ó. Capítulo 3, versículo 9, ó. Pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo de pecado. Todos. E aí ele apresenta. Capítulo 1, pecado gentil. Capítulo 2, pecado dos judeus. Todo mundo debaixo de pecado. No capítulo 3 ainda, versículo 23, ele diz assim, pois todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Então, todo mundo pecou. Então, o pecado é universal. Romanos 5 e 12 diz assim, olha, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado é universal. Se o
universal, a salvação também tem que ser universal. A oferta da salvação também tem que ser universal. Então, a salvação não ficou no Antigo Testamento restrita aos judeus. Não, no Antigo Testamento Deus estava preocupado só aos judeus. Não, no Antigo Testamento Deus estava preocupado em salvar todo mundo. E no Novo Testamento também. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas que rompem o vínculo entre os dois testamentos. Ah, no Antigo Testamento Deus é ruim, no Novo Testamento Deus é bom. Não. Não há esse rompimento do vínculo entre Deus no Antigo e Novo Testamento. É uma sequência. A revelação é progressiva, ela é contínua, não existe um ruim no Antigo e um bom no Novo Testamento. Eu lembro que uma vez um menino conversou comigo e falou assim, nossa, Reinaldo, mas no Antigo Testamento Deus é brabo, hein? Eu falei para ele assim, porque você não leu Apocalipse. Dá uma lida em Apocalipse aí, você vai ver o que é braveza. Então, assim, as pessoas esquecem isso. O Novo Testamento está cheio de textos que nós vamos prestar conta da nossa conduta. Cheio de textos. Nós vamos prestar conta, julgamento gentil, julgamento das nações, julgamento no branco, vários. Tá? Julgamento no branco, julgamento do Tribunal de Cristo, julgamento das nações, vários. Que nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, o que acontece? O pecado é universal. E o pecado é desde a queda. Então, desde a queda, Deus está apresentando a sua intenção de salvar a humanidade. Chamando Abraão, apresentando a Abraão esse propósito. Chamando Israel, apresentando Israel esse propósito. Chamando a igreja, ou separando a igreja, e apresentando a igreja esse propósito. Então, observe bem, se atente, que o plano de salvação de Deus não foi um plano lá frustrado. Deus resolveu salvar, fez o seu plano lá e depois... ou seja, não pense que o plano de Deus, desculpe-me, começa a partir do Novo Testamento, salvação. Tá? Não pense assim. Porque tem gente que parece que Deus, no Antigo Testamento, só queria salvar Israel. Só Deus de Israel. Como se fosse um Deus xenófobo. Só estou com Israel aqui, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, já que Israel não quer muito alguma coisa comigo, eu vou resolver salvar os gentios. Não. Queridos, entendam. Porque tem gente que parece que é isso, né? No Antigo Testamento, Deus resolveu ficar com Israel, salvar Israel. Só como Israel falhou, no Novo Testamento, Deus cansou dele e falou assim, eu acho que eu resolvi, agora eu vou tentar salvar os gentios, porque não deu certo com Israel. Não. Deus sempre teve o propósito de salvar todo mundo. No Antigo Testamento, ele tenta convencer Israel a trabalhar nesse projeto dele. É isso. Por isso que parece que ele está dedicado a Israel, sim. Porque ele quer convencer Israel a trabalhar nesse projeto de salvação dele. Tá? Vamos entender isso. Isso é essencial para você conseguir entender o desenrolar do restante que a gente vai falar aqui. Tá? Professor, mas de onde o senhor tira essa base? Está aqui, Gênesis 12, ó, Gênesis 12, chamado Abraão, patriarca de Israel. Olha aqui, Gênesis 12, Ora, o Senhor, versículo 1, o Senhor disse a Abraão, será da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu para Abraão aqui que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele reafirma isso para o descendente de Abraão, reafirma para Isaac. Olha aqui, capítulo 26, versículo 4. Deus reafirma essa promessa para Isaac. Multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu e lhe darei todas essas terras. E por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Deus está falando. Eu abençoarei todas as nações da terra por tua descendência. Aí, se você observar ali na frente, Deus faz essa promessa para quem? Reafirma ela para quem? Para Jacó. Capítulo 28, versículo 14, diz assim, tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti, a tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Então, veja, Deus promete para Abraão que todas as famílias serão benditas em Abraão. Deus promete para Isaac e promete para Jacó que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, veja que aqui já há um sinal de que a salvação estava estendida a todos os povos da face da terra. Você tem que ter essa noção. E aí nós vamos lá para Gálatas, nós lemos na aula passada,
capítulo 3, e versículo 8, o Paulo, ele vai relacionar aquela promessa de Abraão com o evangelho aos gentios. Ora, tendo as escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí o 9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos, como crente Abraão. Então, o projeto de salvação de Deus, ele não surge no Novo Testamento. O Novo Testamento, como se fosse assim, no Antigo Testamento Deus só tinha interesse em Israel. E aí, como Israel não quis nada, no Novo Testamento Deus resolveu abrir a porta para os gentios. Não. Desde o Antigo Testamento, e desde sempre, Deus teve a intenção de salvar todos, e a pretensão de salvar todos. No Antigo Testamento, ele usa Israel e a descendência de Abraão como agência missionária. É isso. Aqui que está, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Tanto como usando Israel como agência missionária, para conduzir a humanidade a Deus, como lá na frente com o nascimento do Senhor Jesus. Tá? Então, nesse propósito, era para Israel ser a agência missionária e levar as nações. Veja um pouquinho lá daquele fato envolvendo a rainha de Sabá, que foi atraída pela sabedoria de Salomão. Tá? Era mais ou menos aquilo. Era para que atraísse as nações. Tá? Vamos lá. A gênese da teologia, a matriz teológica da missão encontra-se no Novo Testamento. Aqui nós vemos a matriz teológica, só que o plano desde sempre. Tá? Quando o Senhor Jesus encarna, ele mostra o sacrifício da missão, a renúncia da missão, o propósito de Deus de salvar toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho de Deus veio e habitou entre nós. Segundo os Coríntios 5:18, diz que, por meio de Cristo Jesus, o mundo é reconciliado com Deus. Então, esse propósito de reconciliar o mundo consigo mesmo sempre existiu. Não foi algo assim que Deus chegou agora, eu vou resolver reconciliar o mundo. Sempre existiu esse propósito. A partir da queda, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. O pecado é universal, ele precisa de uma salvação universal, e o propósito de Deus é apresentar essa salvação por todos. Usando no Antigo Testamento Israel como a agência missionária, a instituição missionária, que iria atrair as nações a Deus, mas ela falhou nesse propósito. Olha aqui, o chamado dos patriarcas. Em ti serão benditos todas as famílias da terra, nós já falamos para você. Ele fala 12:3 para Abraão, 26:4 para Isaac, 28:14 para o Jacó, tá? Essa mensagem era a gênese do Evangelho, Gálatas 3:8 fala isso. Tanto para indicar que viria o Cristo de Israel, quanto para indicar que até mesmo a nação de Israel seria uma nação missionária, que atrairia as nações a Deus. Tá? A promessa feita à nação de Israel, veja, Deus promete que a nação de Israel seria povo adquirido, sacerdócio real e nação santa. Ele faz uma aliança com a nação de Israel e promete isso. Como que a nação de Israel seria sacerdotal? Para ela mesma? Não, para as demais nações. Porque a função sacerdotal é mediar entre Deus e o homem. Fazer a mediação entre Deus e o homem, conduzir Deus ao homem e ensinar de Deus ao homem. Essa era a função sacerdotal. Então, Israel era uma nação sacerdotal para conduzir Deus ao homem. Conduzir o homem a Deus, os pedidos do homem a Deus, e também ensinar de Deus ao homem. Israel tinha essa função, por isso que ele era nação santa, nação separada. Então, vocês, como nação santa, vocês vão ser separados. Vocês vão ter um padrão ético e moral superior. Vocês vão atrair as outras nações, aquilo que está lá no Pentateuco. Os gentios vão olhar para vocês e vão dizer assim: que povo tem deuses tão chegados quanto Israel? Quando eles analisarem sua conduta, seu padrão moral, seu padrão ético, a sua proximidade comigo e a minha atuação sobre vocês, eles vão indagar que Deus é esse. E vocês vão atrair eles para mim. Essa era a questão. Vocês vão atrair eles, como se fosse um imã. E aí vocês vão mediar pelas outras nações. Vocês vão interceder pelas outras nações. Por isso vocês serão o quê? Sacerdócio real. Vocês vão mediar. Nação santa, uma nação separada, diferente das outras. Tá? Uma propriedade peculiar minha, uma aliança entre Deus e a nação de Israel. Está lá em Êxodo 19, para a gente confirmar aqui. Tá? Para ler o texto de Êxodo 19.
Esse era o objetivo específico de Deus para com Israel. Êxodo 19, olha o que diz aqui, ó. Vós me sereis, o 18 ele fala de propriedade, o 19 e 5 ele fala de propriedade peculiar. 19 e 5 de Êxodo diz assim, ó. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, está dizendo. E vós me sereis reino sacerdotal. Vocês vão mediar diante das outras nações. E nação santa, para sua nação separada. Tá? Essa era a questão. Propriedade peculiar, nação santa e reino sacerdotal. Reino sacerdotal, porque eles iam levar as outras nações a Deus, ensinar de Deus às outras nações. Nação santa, porque era para eles serem separados das demais nações. Tendo uma conduta ética e moral extraordinária, exemplar, e atrair as outras nações a Deus. Mostrar que eles eram propriedade peculiar de Deus. Mas eles falharam nessa missão. Reino sacerdotal. Seria uma nação que faria mediação entre a humanidade e o eterno. Esse era o propósito de ser reino sacerdotal. Tá? E eles falharam nesse propósito. Então você vai observar que aí você já começa a vislumbrar. Peraí, se Deus disse que Israel era para ser reino sacerdotal, de quem? Das outras nações. Nação santa por quê? Porque eles iriam atrair das outras nações através de sua conduta exemplar. Aí nós já começamos a vislumbrar o plano de Deus sempre foi para a salvação de toda a humanidade. Tá? Ó, nação santa dedicada e separada. Nação santa separada da conduta das demais nações. Deuteronômio 23, 17 fala do quê? Fala do culto pagão. No culto pagão havia chamadas prostitutas cultuais. Tanto é que Deus diz, ó, não trarás, no Deuteronômio 23, 17, Deus diz, ó, não trarás preço de prostituição, não haverás paga de prostituição, paga de sodomia. Por quê? Porque quando, no tempo pagão, a pessoa queria, o indivíduo queria agradecer a divindade, lá ele levava um sacrifício à divindade pagã e tinha uma relação sexual com a divindade pagã. Tinha uma relação sexual com a sacerdotisa ou com o sacerdote. Então, o indivíduo queria agradecer a divindade, ele levava o sacrifício e tinha uma relação sexual com a sacerdotisa ou com o sacerdote. Então, era este o ambiente religioso do paganismo. Era a chamada prostituição cultural, onde o indivíduo se relacionava com a sacerdotisa ou o próprio sacerdote. E Deus disse, não, isso não vai ter no meio do meu povo. Então, você vai observar que esse padrão de nação santa Deus já começa a indicar aí para eles. Tá? Então, Deus já começa a indicar para eles o que ele queria de Israel. Olha, Deuteronômio 23, algumas traduções vão dizer rameira, mas é uma tradução bem antiga aí. Mas Deuteronômio 23, 17 diz assim, ó, não haverás entre os filhos de Israel nem homem nem mulher que se entregue à prostituição no serviço do templo, porque no paganismo tinha as prostitutas cultuais, que o indivíduo oferecia o sacrifício à divindade pagã e tinha relação com elas, tá? E aí coloca aqui, ó, não trará salário de prostituição nem de homem nem de mulher, a casa do Senhor teu Deus, em pagamento de algum voto, porque ambos o Senhor abomina. Então, observe bem que era abominação. Isso, nós vamos ver que Israel falhou. Nós conseguimos ver isso, essa falha de Israel várias vezes. Uma delas aqui, ó, está aqui em 1 Samuel 2, ó, os filhos de Eli. Olha aqui, versículo 22 diz assim, ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ou seja, os filhos de Eli, eles implantaram uma segunda opção, uma segunda via. A pessoa ia lá no tabernáculo, que nessa época não tinha o templo ainda, Salomão fez o templo lá na frente, mas a pessoa ia lá no tabernáculo e dizia, olha, eu vim aqui, aí você vai oferecer sacrifício para Jeová ou para Deus, para a divindade pagã aqui, Baal, seja lá quem for. A pessoa diz, não, eu quero a divindade pagã. E tinha relação com a sacerdotisa da divindade pagã, aqui do lado. Os deuses tinham relação com as mulheres, aqui era o paganismo que eles instituíram. Ao invés de eles serem nação santa, ao invés de eles atraírem os pagãos para Deus, eles foram atraídos ao paganismo. Ao invés de eles se separarem e atrair os pagãos para Deus, e depois desse encontro com Deus, eles mediarem entre Deus e os pagãos,
Eles foram atraídos para o paganismo e abandonaram Deus. É aquilo que o Senhor diz ali em Jeremias. Nos primeiros capítulos ali, Deus diz assim: Israel fez uma aberração, abandonou a mim, manancial de águas vivas, e foi lá e cavou cisterna rota, cavou um buraco para cair água suja ali dentro para eles beberem, enquanto eu sou um manancial de águas vivas. Deus chega a desafiar Israel ali, seria Judá, né? Jeremias já está escrevendo para Judá. Deus chega a desafiar o povo de Judá ali e diz para eles assim: procurem entre as nações algum povo que fez igual vocês fizeram a mim. Nenhum povo pagão fez isso que vocês fizeram, abandonando as suas divindades. Em que pese, o texto diz assim, em que pese eles não serem Deus. O que Deus está desafiando? Dizendo, olha, os outros povos têm deuses que não são deuses e não abandonaram a eles. E vocês me abandonaram. A mina, o manancial de água viva, foi lá e cavou um buraco para esperar cair uma água suja ali para vocês beberem. Ele disse, isso não é assombroso? Então Israel, ao invés de atrair as nações para Deus, foi atraído ao paganismo várias vezes, várias. Se a gente fosse enumerar, é assustador. Tá? A missão de Israel. Israel foi chamado para revelar a justiça de Deus como nação santa, mediador, nação sacerdotal. Não mediador entre eles, mediador para toda a nação, a humanidade. Preste atenção que o plano de salvação ele é universal. Então, era para toda a humanidade. O propósito era alcançar toda a humanidade. Tá? Olha o que diz aqui Isaías. Ó. Volte-se para mim e seja salvo. Todos vocês, confins da terra. Veja, uma luz para os gentios. Deus está conclamando a humanidade inteira para retornar para ele. Mas como que essa humanidade seria alcançada? A princípio por Israel, atraindo eles a Deus e fazendo a mediação. Como nação santa, eles atrairiam o povo a Deus, porque eles se apresentariam como um povo distinto, separado, com comunhão com o Eterno, atrairiam o gentio para Deus e passaria a fazer a mediação entre Deus e os gentios como nação sacerdotal e apresentando-se como propriedade peculiar de Deus. Porém, todavia, entretanto, eles falharam várias vezes. Já falharam ali no livro de Juízes, falharam no período dos reis, até que o reino foi do norte desapareceu e do sul foi levado cativo para a Babilônia, tá? E a história você já conhece muito bem. A missão de Israel. Deus se revela a Israel como Deus de todas as nações. Presta atenção aí que eu coloquei uma Bíblia no meio e várias bandeirinhas aí de vários países. É isso aí. Olha aqui, ó. Bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, Israel, minha herança, todo mundo. Então entenda. Tem alguns que se posicionam e dizem, não, Deus no Antigo Testamento é xenofóbico, ele só está aí com Israel. Claro que não. Claro que não. Deus ia usar Israel para alcançar as outras nações. Mas o plano de Deus sempre foi salvar a todos, porque o pecado alcançou todos. Deus não foi um Deus partidarista. Não. Israel era a agência missionária do Antigo Testamento, que falhou. O pecado é universal e o plano de Deus é universal. Tanto é que Deus não amolece para Israel no Antigo Testamento. Israel saiu fora do plano, Deus castigou Israel duro, a ponto de praticar, quando foram cercados ali pela Babilônia, praticaram antropofagia, as mulheres comiam os próprios filhos, está lá em Lamentações 2:10, 4:20, 4:10, tá? Lamentações 2:10 e 4:10 aqui, ó. Deixa eu ver se é só 2:10 ou se é 2:20. Lamentações de Jeremias, ó. 2:20, 4:10, ó. Vê ao Senhor e considera quem fizeste assim, onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas. Jeremias está lamentando o que aconteceu na destruição, quando a cidade foi cercada pelos caldeus. 4:10 também diz, ó, as mãos das mulheres piedosas faziam seus próprios filhos, que lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Então, Israel não teve vida fácil. Embora fosse o povo predileto de Deus, propriedade de Deus, nação santa e reino sacerdotal, eles falharam com isso. E Deus cobrou caro deles. Caro. Então não tem esse negócio de Deus ser um Deus xenófobo no Antigo Testamento. Tem medo das outras nações, fica só do ladinho de Israel. Claro que não. Israel padece mais que as outras nações do Antigo Testamento, porque abandonou o propósito. Se Israel tivesse cumprido o propósito de Deus, a história seria outra. Tá? Deus teria atraído as outras nações, Israel teria sido abençoado e abençoado todas as nações com sua obediência. Conduzir as nações de volta para Deus, em obediência a Deus e reconciliação com Deus.
Não sabemos qual seria o desfecho se Israel tivesse plenamente cumprido a sua missão. Nós podemos vislumbrar, mas isso haveria desdobramento teológico, filosófico extraordinário, meu irmão. Porque você teria que entender que as nações passariam a obedecer a Deus. As nações passariam a chegar-se a Deus. E aí? Estão diante de Deus, a mediação com Deus, apresentar, aceitando o Cristo que viria, como seria satisfeita a justiça. Nós teríamos outros desdobramentos teológicos, muito que a gente indagaria como seria, mas esse era o plano de Deus. Usar Israel como agência missionária no Antigo Testamento. A missão de Israel, a gente observa esse plano de Deus de alcançar todos por Jetro. Se você observar, Jetro, ele oferece sacrifício antes dos levitas. E os levitas aqui em Êxodo comem do sacrifício que Jetro ofereceu antes que eles começassem a oferecer. Então, Jetro já oferecia sacrifício. Você vai observar que antes da lei, Jetro, Jó, Abraão tiveram comunhão com Deus pela revelação o quê? Pela revelação geral. E Deus foi se manifestando a esses homens que tiveram comunhão com Deus. Tá? Paradoxo em Israel e as nações. Ora, Deus diz para Israel não se misturar com os gentios. Vários textos, uma multidão de textos. E outras vezes ele iria salvá-los. Espera aí, mas Deus diz para não se misturar e outras vezes salvá-los? Sim. Não era para Israel se misturar com os gentios, porque se ele se misturasse, se ele casasse e desse em casamento, e fizesse um jogo chamado jogo desigual, ele iria cair na idolatria, como aconteceu, o texto de Juízes 3, 5, 6 diz isso, pode abrir sua Bíblia e ler. Deu suas filhas aos cananeus e tomou dos filhos dos cananeus tomou das filhas dos cananeus para os seus filhos, e serviram os seus deuses. Isso é fato. O que Deus dizia? Não case com eles, com os pagãos, que vocês vão aderir ao paganismo. É para eles atraírem os pagãos a Deus. Não para eles casarem e se misturarem com eles. Meu irmão, a missão da igreja é essa também. Não é para você se desviar. É para você ir lá e apresentar Cristo para as pessoas mudem de vida. Infelizmente, a gente está vendo isso, né? Muitas pessoas, ele acha que para alcançar o mundo, ele tem que ser igual ao mundo. Para alcançar... Não, o mundo já está igual ao mundo. Ele quer algo diferente. E é aquilo que a gente sempre ouve das pessoas. Vamos me converter, ficar desse jeito? Eu fico desse jeito no mundo. E era por isso que Israel não era para se misturar. Para Israel apresentar uma contracultura. Algo diferente, algo distinto, algo santo, algo ético e moral. Assim é a igreja. A igreja tem que ser uma contracultura, chegar e se posicionar e dizer, não, isso aí não é de Deus. Quem não quer pecar, continuar sendo pecado. Mas assim como Israel, que ao invés de ficar separado e atrair os povos para Deus, não. Israel foi lá e se misturou com os povos. Não era para fazer isso. Não era para Israel ir lá e se misturar com os povos. É para Israel ficar aqui na Nação Santa, separada, e atrair eles para cá, do lado de cá para Deus. É igual a igreja. Apresentar Cristo, continuar santo e apresentar Cristo. E fazer com que as pessoas, o mundo, gente, se converta a Cristo. E não a igreja se prostituir e transformar-se numa prostituta e ir lá e viver junto com o mundo. Então junto com o mundo aqui para alcançar o mundo. Não. Era esse o objetivo lá no Antigo Testamento. Parece contraditório, mas não. Fique santo, Israel. Pratique aquilo que Deus te deu. E você vai atrair os povos para Deus. Era esse o objetivo. Não se misture. Embora pareça contraditório, mas era esse o propósito. Tá? Proibição aqui, era para que não houvesse o chamado jugo desigual. Por quê? Porque várias vezes eles vão lá e casam com gentios e caem na idolatria. Era para eles atraírem os gentios para Deus e não para se atraírem para os deuses pagãos. A missão de Israel no Antigo Testamento era uma missão centrípeta, atrair as nações a Deus. As flechinhas verdes, atraírem as nações a Deus, como imã. Como imã. As nações iam olhar para Israel, para a santidade dele, a nação santa, e olhar e falar assim, que povo tem Deus tão chegado quanto Israel? Eu vou seguir esse Deus aí. Era isso, mas eles falharam. Em vez de eles atraírem as nações para Deus,
Eles foram atraídos pelas outras nações e caíram no paganismo. Por isso que Deus impedia essa mistura, porque Deus sabia que se eles fossem atraídos pelas outras nações, eles certamente cairiam, como caíram. Tá? E a missão da igreja é centrífuga, é sair. Quando Israel atraía, centrípeta para o centro, para Deus, a igreja sai, é centrífuga, sai do centro para alcançar as outras nações. No Novo Testamento, e a salvação dos judeus, eles achavam que eles esqueceram disso, que eles foram chamados para ser nação santa, sacerdócio real, e conduzir as outras nações a Deus. Eles esqueceram disso e achavam que eles já eram salvos por serem judeus. Isso lhes dava a garantia do céu, e não precisava de mais nada, deixa os gentios lá. Se virem, eles ainda conseguiam um proselitismo ali, mas eles se achavam salvos só por ser judeus. O João Batista vem e quebra isso. Chama os religiosos de raça de víboras e diz, vocês acham que são salvos só porque são judeus. Dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão, isso lugar de salvação, arrependidos. Paulo, prova disso, Paulo chegava em toda a cidade e ia na sinagoga. Quem que ele mais achava na sinagoga para pregar? Judeus. Ele mesmo disse que estava procurando salvar os seus, pondo em risco até a sua própria salvação para levá-los a Cristo. Então, o judeu precisa de salvação. Cristo continua apresentando para os judeus nas sinagogas, trabalhando com eles, quando ele é abordado ali por aquela mulher cananeia, ele chega a dizer para os seus discípulos ali que tinha vindo aqui, ó, a mulher cananeia, ele tinha vindo para as ovelhas de Israel, ele começa com Israel para que fizesse Israel voltar para Deus, para que Israel continuasse a sua missão lá, ser nação santa, sacerdócio real, atrair as outras nações a Deus. Mas Israel falhou. A rejeição dos judeus abre porta para quem? Para os gentios. Mateus 21, 43 diz que o reino dos céus, o Senhor Jesus fala para os judeus, o reino dos céus vai ser tirado de vocês e dado ao povo que produz seus frutos. Já que vocês não foram suficientemente fiéis e santos para atrair as outras nações a vocês, eu vou dar essa mensagem para um povo que vai sair para levar para outros. Que foi o que aconteceu. João 11, 12 diz, Evangelho de João 1, 11, 12 diz, veio para os que eram seus judeus, mas os seus não receberam. Abriu-se a porta para os gentios, para todo aquele que nele crê, para abrir a porta para os gentios, para que nós fôssemos alcançados pelo Evangelho. Todavia a igreja não substitui Israel. Isso é muito claro, tá? Igreja, Israel, Israel. Deus tem um plano com Israel e tem um plano com a igreja. Não substitui Israel. A igreja agora é a agência missionária dessa era. Enquanto Israel deveria ter sido no passado. Quando a igreja foi arrebatada, Israel dá sequência à sua função missionária. Tá bom? Queridos, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Fique na paz do Senhor Jesus.